Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Wesley Ferrarese e eu vou estar falando com vocês um pouco sobre escalas, né? A introdução, o que significa e para que serve as escalas, tá? Bom, então o que são escalas? Vamos pensar lá no mapa, né? Este é o mapa do Paraná, é o estado do qual eu estou gravando esse vídeo, né? Exatamente aqui, nessa cidade. A escala, ela vai ter aqui, ó. Isso daqui é a representação de uma escala, certo? Se a gente tivesse um papel onde ele fosse impresso na escala correta, cada centímetro que eu medisse desse mapa significaria 30 quilômetros, certo? Então, cada centímetro medido equivaleria, ele ia equivaler a 30 quilômetros. 2 centímetros ia equivaler a 60 quilômetros, certo? Bom, então a escala, na verdade, ela vem para representar qual vai ser o tamanho real é, de determinada proporção do desenho ou da representação na, na realidade, né, do objeto, da forma ou do lugar. Por exemplo, também as plantas baixas. As plantas baixas elas vão ter ali a escala, ó, como nesse caso, de 1 para 75. Ou seja, é, cada uma cada medida que eu tenho aqui em metros, daí aqui em metros, eu vou ter 75 no real. Então imagina que eu tenho essa planta baixa impressa na num papel com uma escala correta. Se eu meço aqui 1 centímetro, ou seja, se 1 centímetro é 0,01 metros, né? Então, se 0,01 vezes os 75 vai ser o tamanho daquele local. Então, eu falo que essa escala está reduzida a 75 vezes do tamanho original. Então, a escala nada mais é do que a razão entre o tamanho da representação e o valor real, né? O tamanho da representação, do desenho, do projeto ou da ilustração pelo valor real. Como assim? Então, vamos supor que esse desenho aqui ele está na escala de 1 para 1, ou seja, ele está do tamanho original. Por exemplo, é 50 milímetros por 100 milímetros, vamos supor. Ele está no tamanho real. Se eu reduzo a escala de 1 para 2, ó, cada medida que eu tenho aqui significa que são duas medidas na vida real, certo? Este é o real e este é uma representação menor. Ao mesmo tempo que eu tenho escalas ampliadoras também, né? Cada duas medidas que eu tenho nessa escala equivale a uma medida no real. Então, escalas são formas de representar pelo desenho, pelo diagrama, o tamanho real daquilo que eu estou representando, seja ele uma casa, seja ele um mapa, seja ele um diagrama elétrico, tubulações ou tudo mais, seja ele uma peça mecânica, por exemplo, tá? As escalas, então, quando ela é 1 para 1, a gente fala que é a escala natural. Então, ou seja, o objeto ele é representado com as medidas originais, né, do objeto. Quando eu tenho uma escala de um valor para 1, né, sendo esse valor maior do que 1, eu vou dizer que é uma escala de ampliação. E quando eu tenho uma escala de 1 para algum valor, né, sendo esse valor maior do que 1, eu falo que é uma escala de redução. Então, vamos supor, uma escala 5 para 1. A cada 5 partes da minha representação equivale a uma no real. Então, é uma escala que eu faço o desenho ou a representação maior do que o desenho real, certo? E aqui, ó, a escala de 1 para um valor, né? 1 para 5, por exemplo. A cada uma medida no meu desenho significa 5 na vida real. Então, é uma escala de
redução. Certo, gente? Obrigado e é isso.